Nós vamos meditar hoje justamente sobre esse tema, a graça de Deus. Vou ler aqui alguns pontos do livro Legítima Interpretação da Bíblia, do autor Lúcio Navarro. Ele vai falar sobre a graça atual e a graça santificante. Ele vai dizer o seguinte: segundo a doutrina católica, o homem, para salvar-se, precisa da graça atual e da graça santificante. Qual a diferença entre a graça santificante e a graça atual? Graça atual é o auxílio de Deus, pela qual lhe ilumina a inteligência e ajuda a vontade do homem, para que este possa vencer as tentações ou praticar as virtudes necessárias para a conquista do céu. Ela pode visitar o homem como uma boa inspiração, e ela pode ser rejeitada, como também se aceita e produzir o seu bom efeito. Neste último caso, a tentação é vencida, ou a virtude é praticada. É a graça atual, que se refere São Paulo quando diz, falando a respeito do Espírito Santo: o Espírito ajuda também a nossa fraqueza. Lá em Romanos 8, 26. E a graça santificante, o que é? É o estado da alma que, pelo fato de estar livre do pecado original, ou estar livre também dos pecados mortais, caso os tenha cometido, é vista como agrado aos olhos de Deus. Com a graça santificante, o homem se torna um justo filho adotivo de Deus, templo do Espírito Santo, herdeiro da vida eterna. Já não é Deus visitando, auxiliando, fortalecendo. É mais do que isto. É Deus habitando no seu coração. Assim, São Paulo fala ainda sobre o Espírito Santo. Chamam Espírito que habita em vós. Romanos 8, versículo 11. E nosso Senhor disse no Evangelho: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele e faremos nele morada. João capítulo 14, versículo 23. Interessante aqui sobre a graça atual são os auxílios de Deus que você precisa, que eu preciso, para cumprir a missão que Deus nos dá. Deus vai nos enviando graças para que a gente cumpra de forma virtuosa a nossa missão. Então Deus sempre vem em nosso socorro. A gente pode acolher essas graças ou não. Quando é que a gente não acolhe essas graças? É quando nós não rezamos, é quando nós não buscamos os sacramentos, é quando nós nos distraímos demais com o mundo, esquecemos de meditar as coisas eternas. Então tudo isso vai impedir quando a gente se entrega aos pecados leves, mesmo que não seja um pecado grave, e a gente começa a pecar, isso não é um pecado grave, então eu vou pecar, não tem problema nenhum. Então, está de alguma forma desprezando as graças atuais que Deus envia para nos fortalecer, para nos auxiliar. E a graça santificante? É um tesouro tão grande essa graça, que vale mais do que o universo inteiro e todas as coisas criadas aí, as coisas naturais, né? E todas as demais coisas também. É um valor incomparável. Deus nos dá este grande presente, esta graça chamada graça santificante. Essa graça que nós vamos recebendo no batismo, recebemos, e nós podemos perdê-la depois do uso da razão. Geralmente de 7 anos em diante, a criança já tem mais consciência, e aos poucos ela pode não pecar mortalmente, ou pode, com o tempo já, sei lá, com 8, 9, 10, infelizmente cair em algum pecado, né, grave. Uma vez que qualquer pessoa cai em pecado grave, pecado mortal, ela perde essa graça santificante. Como o nome diz, essa graça vai crescendo, ela deve crescer, né? Ela vai nos santificando, nos tornando santos, mais unidos a Deus, se a gente alimentar essa graça, pelos sacramentos, pela oração, pelas virtudes, por uma vida em Deus. E quando alguém peca mortalmente, ou seja, comete um pecado grave,
ela perde essa graça santificante. E como é que ela recupera? Através do sacramento da confissão, com uma boa confissão, né? Ou então, se for quase na hora da morte, através da confissão ou de uma contrição perfeita, que é possível, sim, mas que não é tão fácil assim. Não é impossível, nem é tão difícil, mas se a pessoa nunca clamou essa graça, nunca exercitou, pedindo a graça da contrição perfeita, um arrependimento profundo, é provável que ela não tenha essa graça na hora da morte, né? Então, a contrição perfeita e a confissão sacramental, né? Então, Oséias, e o pecado mortal? O que acontece quando alguém perde a graça santificante e está em pecado mortal? O que acontece é o seguinte: se a pessoa morre sem essa contrição perfeita, que eu já expliquei aqui no programa, quem acompanha sabe o que é, mas depois eu posso explicar melhor em outros programas. A contrição, se a pessoa morre sem essa contrição perfeita e morre sem o sacramento da confissão, morre em estado de pecado mortal, essa pessoa, a alma dela desce diretamente para o inferno. Não é para o purgatório, nem é para o céu. Essa pessoa que morre em estado de pecado mortal, ela vai de imediato, após o juízo particular, para a condenação eterna. É algo sem volta. Por isso é importante a gente buscar sempre a confissão. Por isso é importante a gente buscar sempre a santidade. Pedir a Deus a graça da contrição perfeita, de um arrependimento profundo e sincero. Por isso é importante toda noite, antes de dormir, fazer um exame de consciência do que a gente fez de errado, do que a gente poderia ter feito de bom e não fez. Ou seja, fazer aquela santa retrospectiva da nossa vida, das nossas falhas, pecados, e também das maravilhas de Deus, e louvar pelo que Deus fez na nossa vida. E pedir a Deus sempre o socorro dele. Então é preciso estar atento a isso. Muitas vezes nós estamos desatentos. Nós não crescemos na graça, e às vezes a gente perde a graça de Deus por brincadeira, por qualquer coisa. Troca essa graça que tem um valor inestimável, imensurável, imenso mesmo, né? Por qualquer coisa. Pelo lixo do pecado. Por um minuto de prazer. Então tenhamos cuidado. Às vezes a gente fala assim, muito em comungar preparado, e a gente acha que está preparado para comungar, é quando a gente se acha pronto. Por exemplo, a pessoa está em pecado mortal, mas naquele dia deu vontade dela comungar. Ela sentiu aquele toque, então ela vai comungar. Não é assim que funciona, não. Você e eu temos que estar no estado de graça. Nós temos que estar no estado de graça. A pessoa pecou mortalmente, está com 1 ano que ela não vai para a missa, nem pisa na missa, e faltar a missa porque quer. A pessoa faltou a missa porque quer. Só por preguiça. É um pecado mortal. Só por preguiça. Outra coisa é quem mora distante, né? Ou então tem alguns problemas de saúde mais sérios, que depende sempre de outra pessoa, N realidades. Ou seja, se não dá para a pessoa ir, se não dá, não é pecado mortal? Claro que não. Nem pecado é, né? Ou então, por exemplo, alguém é cuidador, está cuidando de alguém e não tem com quem deixar essa pessoa e fica cuidando dela no domingo. Não é pecado, nem venial nem mortal. Mas se tem como ela ir para a missa e ela não vai simplesmente porque não quer, é um pecado grave. Claro que o pecado mortal você precisa ter liberdade, ter conhecimento sobre aquilo. Depois eu explico o que é o pecado mortal bem direitinho, tá bom? Em outro programa. Acho que amanhã ou sexta eu explico direitinho. Então vamos lutar para estar sempre na graça de Deus. Deus o livre, pecou mortalmente, busca a confissão o mais rápido possível. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.